Será que a tecnologia, que avança a uma velocidade estonteante, tem mesmo o poder de nos ajudar a evoluir? Não só tecnicamente, claro, mas também psicologicamente. Poderá tornar-nos emocionalmente mais maduros, mais conscientes? Esta é a pergunta, diria, provocadora que nos chega hoje, através de um artigo de opinião de Edson Zogby, já de 2018. O artigo interessante, sim. Temos aqui um texto que não tem medo de arriscar, acho eu. Mistura uma certa provocação com um notável otimismo. O objetivo, pronto, explorar esta relação, que é muitas vezes extensa, não é? Entre o nosso incrível progresso tecnológico e o nosso desenvolvimento enquanto seres emocionais. Exatamente. E ele começa logo por um ponto que nos faz pensar. Sim, o paradoxo inicial, não é? É que enquanto espécie demos saltos gigantescos em termos técnicos, criámos coisas que pareciam ficção científica há poucas décadas, mas, e aqui é que está o ponto, no que toca à nossa psicologia, às nossas emoções, será que continuamos, como ele sugere, surpreendentemente semelhantes aos nossos antepassados das cavernas? Ok, vamos lá tentar desembrulhar isto. Pois, exatamente. E o artigo não se fica só por essa constatação, por esse paradoxo. Argumenta que essa aparente estagnação no nosso desenvolvimento emocional tem reflexos muito, muito concretos nas estruturas de poder que moldam o nosso mundo. Interessante. Como assim? Quer dizer, o autor descreve estas estruturas como sendo frequentemente dominadas por indivíduos com aquilo que ele classifica como baixa inteligência emocional. Baixa inteligência emocional. Sim, ou seja, dificuldade em compreender e gerir as próprias emoções e, claro, as dos outros. E talvez mais importante ainda, uma carência daquilo que ele chama um sentido humanístico genuíno. E o que é que isso significaria na prática, esse sentido humanístico genuíno no contexto do artigo? Pelo que se depreende do texto, seria um foco primordial no bem-estar humano, não é? Nos valores fundamentais de empatia, de cooperação, uma visão mais alargada do que significa prosperar enquanto espécie, para além do ganho material ou do poder individual, puramente. Uhum. E o autor sugere que, na ausência disto, as estruturas de poder acabam por se basear em valores que ele não hesita mesmo em classificar como mesquinhos e egoístas, focados no curto prazo, no interesse próprio. É uma crítica bastante forte às dinâmicas de poder atuais, então. Sem dúvida. E, de forma bastante interessante, ele vai mais longe. Sugere que termos como capitalismo ou imperialismo, que usamos para categorizar sistemas económicos e políticos, Sim. podem ser vistos como meras etiquetas, rótulos. Ele argumenta que por baixo dessas etiquetas o que encontramos são manifestações recorrentes de conflitos humanos básicos, essencialmente disputas por recursos, por poder, que ecoam ao longo da história. Então, para ele, o problema não está tanto na estrutura em si. Não tanto ou não apenas. A questão de fundo para ele parece não residir tanto na estrutura do sistema, mas nas motivações emocionais primárias, muitas vezes, imaturas, na perspectiva dele, que o animam e o perpetuam. E para vincar este ponto sobre a estagnação emocional e como ela se manifesta independentemente do rótulo histórico ou sistémico, ele usa uma analogia bastante gráfica, quase brutal, diria. Sim, é uma comparação deliberadamente chocante, sem dúvida. Ele coloca lado a lado a imagem de um homem pré-histórico a atacar outro com um pau por um pedaço de comida e a imagem de um líder contemporâneo a dar a ordem para enviar exércitos para a guerra, com consequências potencialmente devastadoras, não é? Morte de inúmeras pessoas, combatentes, civis. E a ligação é... Do ponto de vista estrito da inteligência emocional que está por baixo da decisão de usar a violência para atingir um objetivo, o autor considera estas ações fundamentalmente equivalentes, perigosamente próximas daquilo a que ele chama o zero absoluto da evolução emocional. Que é uma forma poderosa, sem dúvida, ainda que controversa, de argumentar que as ferramentas mudaram do pau para o míssil, por assim dizer, mas a motivação emocional básica por trás de certos atos de agressão e domínio pode não ter evoluído na mesma proporção.
Precisamente, a provocação serve para estabelecer a urgência e a profundidade do problema que ele identifica. A nossa evolução tecnológica galopante não foi acompanhada por uma evolução emocional correspondente. Mas, e é aqui que o argumento dá uma volta surpreendente, Sim. é aqui que entra a tecnologia, não como parte do problema, mas como potencial catalisador da solução. Ok. Mas como é que isso funciona na visão dele? Porque parece um pouco contraintuitivo, não é? Muitas vezes associamos a tecnologia a novos stresses, a isolamento, até a desumanização. Pois, mas o que é fascinante aqui é a perspectiva que ele adota. O autor não foca nesses aspectos negativos, embora eles existam, claro. Foca-se antes no potencial libertador da tecnologia. A tese central dele é que, à medida que a automação e a inteligência artificial assumem cada vez mais tarefas, Tarefas rotinárias, imagino. sim, não só no trabalho fabril ou de escritório, mas também nas burocracias, nas coisas do sistema, como ele te chama, algo de fundamental vai mudar, vai libertar-se tempo humano. Muito tempo. E essa libertação de tempo é essa a chave para a tal mudança psicológica. Na visão otimista do autor, sim. Ele prevê que a consequência direta e massiva desse tempo livre não será apenas mais lazer passivo, tipo ficar a ver televisão, mas sim uma oportunidade sem precedentes para o desenvolvimento pessoal em larga escala. Mais tempo disponível significaria, potencialmente, mais espaço para cultivar o intelecto, para aprofundar relações, para o contacto com a natureza, para a fruição e criação nas artes. Ele acredita que este reorientar do tempo e da energia humana terá um impacto direto, profundo, na nossa evolução emocional coletiva. E é aqui que fica mesmo interessante, porque esta disponibilidade de tempo não alteraria apenas o que fazemos, mas, segundo o artigo, alteraria fundamentalmente as perguntas que nos colocamos enquanto sociedade. Certo, exatamente. O autor antecipa uma mudança qualitativa no nosso foco. À medida que as necessidades básicas e as tarefas rotineiras são cada vez mais asseguradas pela tecnologia, as nossas preocupações poderiam transcender o nível prático da sobrevivência e da eficiência. Ou seja, Em vez de perguntarmos apenas o que vamos fazer agora que as máquinas fazem o nosso trabalho, começaríamos a debater-nos com questões mais profundas, de natureza filosófica mesmo. Para que fazemos o que fazemos? Qual o propósito das nossas vidas, da nossa sociedade? O que significa realmente viver bem? então ele prevê uma espécie de renascimento filosófico? Mas para todos? Sim. Mas não no sentido académico elitista que por vezes associamos à filosofia. Ele fala mesmo no regresso da filosofia como um exercício mental cotidiano, praticado por muitos. Uma consequência quase natural de ter a mente, mais livre das pressões imediatas da subsistência e da gestão do sistema. Seria a filosofia a descer da Torre de Marfim para a praça pública, por assim dizer. Impulsionada pela própria tecnologia. Exato, impulsionada pela própria tecnologia que muitos temem que nos torne menos reflexivos. É um paradoxo interessante que ele propõe, não acha? Sem dúvida. E ele tem consciência do quão otimista esta visão pode parecer. Totalmente, ele assume isso frontalmente, descreve-se a si mesmo como um otimista irremediável. Reconhece a enorme complexidade social do nosso tempo, admite a possibilidade real, talvez até acrescida, de conflitos por recursos que se tornam escassos ou cuja distribuição é desigual. Falamos de empregos, rendimento, bens materiais, estatuto. Claro, as tensões não desaparecem. Não. Mas, apesar de tudo isto, ele mantém a convicção de que a evolução emocional humana, embora seja um processo lento, difícil, suado, como ele escreve, é não só possível, como, de alguma forma, inevitável para a nossa espécie a longo prazo. Ele parece acreditar numa espécie de força intrínseca que nos impele para uma maior maturidade emocional, mesmo que o caminho seja tortuoso. É uma visão muito esperançosa, sem dúvida. Mas será que não simplifica um pouco demais a realidade? O próprio autor reconhece isso. Sim, sim. E é importante sublinhar esse ponto. O autor tem a honestidade intelectual de admitir que a sua sequência lógica, menos trabalho, mais tempo livre, mais reflexão e evolução emocional, é um modelo algo Linear. simplificado. Uhum.
Ele próprio reconhece que a realidade será inevitavelmente muito mais caótica e complexa. Não será uma transição suave e ordenada, mas sim um emaranhado de acontecimentos simultâneos, com avanços e recuos, novas tensões e desafios a surgirem precisamente por causa da tecnologia que supostamente liberta o tempo. Isso levanta uma questão importante, não é? Quer dizer, se a realidade é assim tão complexa e não linear, quais seriam os mecanismos concretos para que essa evolução psicológica pudesse realmente acontecer? E mais ainda, consolidar-se. Como é que essa tendência positiva, se existir, pode ganhar tração no meio de tanta turbulência e potenciais novas formas de desigualdade ou conflitos geradas pela própria tecnologia? Essa é talvez a grande interrogação que paira sobre a tese do artigo. Ele não oferece um roteiro detalhado para essa transição, foca-se mais em apontar a possibilidade e a desejabilidade desse futuro. No entanto, ele oferece uma clarificação que me parece crucial sobre o papel da tecnologia nisto tudo. Que é? Que a tecnologia em si não deve ser vista como a vilã da história. Pelo contrário, na perspectiva dele, ela é fundamentalmente uma ferramenta. Um meio com um potencial libertador imenso. A ideia subjacente parece ser que a tecnologia cria as condições de possibilidade para essa evolução, ao libertar-nos de certas limitações. Mas a concretização depende de nós. Exatamente. A concretização dessa evolução dependeria de outros fatores, provavelmente ligados a escolhas coletivas, a mudanças culturais e educacionais. E ele também sugere uma consequência interessante, se essa evolução psicológica de facto ocorrer, e relacionada com aquelas figuras de poder que ele criticou no início. Exato. A implicação é que numa sociedade onde a inteligência emocional e o tal sentido humanístico fossem mais valorizados, muitos dos que hoje ocupam posições de poder, presumivelmente, aqueles que operam primariamente com base nos valores mesquinhos e egoístas que o autor critica, poderiam naturalmente perder o seu protagonismo. Deixariam de fazer sentido, talvez. Sim, deixariam de ressoar com o ethos coletivo. A própria definição de liderança poderia mudar fundamentalmente. É uma ideia que inverte a lógica habitual. Não é a tecnologia que nos muda diretamente, mas ao mudar as nossas condições de vida, mais tempo, menos foco na sobrevivência básica, pode permitir que nós mudemos e essa mudança interna depois reconfigura a sociedade e o poder. É isso. Exatamente essa a ideia. É uma cadeia causal mais subtil do que simplesmente a tecnologia vai resolver os nossos problemas emocionais. E para temperar o seu próprio otimismo com uma dose de realismo pragmático, o autor termina com uma nota de humor bastante reveladora. Ah, a dos carros autónomos, certo? Essa mesma. Ele reconhece, com uma ponta de ironia, que a tecnologia vai muito provavelmente estar a conduzir os nossos carros de forma totalmente autónoma, muito antes de nos conseguir conduzir a essa almejada evolução psicológica. É uma forma de dizer que as aplicações práticas e funcionais da tecnologia tendem a concretizar-se muito mais rapidamente do que as transformações profundas na natureza humana. E confessa de forma bem-humorada que ele próprio não se importaria nada de já ter um carro que se conduzisse sozinho. Esse apontamento final é interessante porque, de certa forma, encapsula a tensão central do artigo, não é? A grande esperança num futuro humano emocionalmente mais rico, mais maduro, potencialmente facilitado pelas nossas próprias criações tecnológicas. Uhum. Justaposta ao reconhecimento lúcido de que o caminho até lá é longo, incerto, e que as aplicações mais imediatas e tangíveis dessa mesma tecnologia são muitas vezes bastante mundanas. Como um carro autónomo. Sem dúvida. Mostra que o autor, apesar do seu otimismo, que ele próprio chama irremediável, mantém os pés assentes na terra quanto aos diferentes ritmos de progresso tecnológico e humano. Então, o que é que tudo isto significa? Tentando destilar a mensagem central desta análise do Edson Zogby. Significa que a tecnologia, na perspectiva dele, não é nem uma panaceia, nem uma maldição para a nossa condição psicológica. Certo. Em vez disso, ela detém um potencial imenso para atuar como catalisador da nossa evolução emocional. Não oferece garantias, mas abre uma janela de oportunidade ao libertar potencialmente o nosso recurso mais finito e precioso, o tempo. E a forma como utilizamos esse tempo torna-se então absolutamente crucial. A tese sugere que, se esse tempo for reinvestido na reflexão, no autoconhecimento, no desenvolvimento intelectual, na ligação com os outros,
com a natureza, com as artes. Então, o nosso futuro emocional pode ser significativamente mais promissor. Uhum. O artigo coloca, de certa forma, a responsabilidade em nós. As ferramentas podem criar o espaço, mas somos nós que temos de escolher o que fazer com ele. É uma visão, como já dissemos várias vezes, fundamentalmente otimista. E o próprio autor reconhece a sua, talvez, simplicidade face à intrincada tapeçaria da realidade. Mas o valor talvez resida precisamente nisso, em apresentar a evolução emocional não como uma fantasia utópica, mas como um caminho possível. E, na ótica dele, profundamente desejável para a humanidade. Sim, e o paradoxo interessante reside no facto deste caminho poder ser, pelo menos em parte, pavimentado pelo avanço tecnológico, algo que tantas vezes associamos apenas à eficiência fria, à produtividade, ou até a novas formas de alienação. Exato. Desafia-nos a pensar sobre a tecnologia para além das suas funções imediatas, não é? E a considerar o seu impacto potencial a um nível humano mais profundo. Precisamente. Uma reflexão final, talvez, inspirada por este texto, mas que talvez o transcenda um pouco. Se a tecnologia nos conceder, de facto, esse dividendo de tempo em larga escala que o autor imagina, que mecanismos individuais e coletivos precisariam de ser postos em prática para garantir, ou pelo menos para incentivar, que esse tempo seja realmente canalizado para o crescimento psicológico, ético e filosófico que ele envisiona? Hum, boa pergunta. Como podemos, enquanto sociedade e enquanto indivíduos, evitar a armadilha de simplesmente preencher esse novo espaço com formas mais sofisticadas de distração, com consumo passivo ou com novas ansiedades geradas pela própria complexidade tecnológica, em vez de o aproveitarmos para cultivar ativamente a nossa inteligência emocional, a nossa empatia, o nosso sentido humanístico? Pois. A tecnologia pode abrir a porta, como diz o artigo, mas que passos conscientes teremos de dar para realmente escolher atravessá-la? Para ir em direção a uma maior maturidade? Fica a questão no ar.